Hoje, Papo Mineiro, numa prosa de comunicação com o empresário e empreendedor Gustavo Cansado. Formado em informática industrial pelo Cefet-MG e também ciência da computação na UFMG. Ele hoje, o segmento principal dele, né, vamos dizer assim, porque a gente faz muitas coisas, mas ele hoje é proprietário da B8, que é uma agência de marketing digital, que não deixa de ser muito interessante para essa questão da comunicação. Seja bem-vindo, Gustavo. Olá, Hernani. Muito obrigado pelo convite aí para estar aqui conversando com você nesse projeto tão legal que é o Papo Mineiro. Está crescendo, E né, é, Gustavo? Agora é está isso aí. começando. Como vai crescendo, vai dando mais trabalho, né? Vai dando mais trabalho. Mas é isso, né? A gente vai trabalhando, o negócio vai. Não tem outro caminho, né? Se crescer, dá trabalho e é isso que a gente quer que aconteça, né? Então, quanto mais trabalho, melhor. Mas a gente tem que estar satisfeito, né? Eu estou muito É isso aí, satisfeito tem com que isso, estar. né? Pela Isso aí. repercussão, pelas pessoas que é, comentam, né, comigo, as pessoas que encontram comigo que eu não conheço, não sei quem que é, a pessoa se apresenta e fala que assiste. Quer dizer, Uhum. então já não é mais um território fechado, né? Já é um território coletivo, né? Eu fico muito satisfeito com isso. Exatamente. E contando histórias assim de pessoas aqui do nosso estado e que fazem histórias de diversas áreas, né? Eu já assisti várias entrevistas aqui, entrevistas tão variadas, né? A gente fala aí você fala desde a parte do mercado, né? Hobbies, né? Enfim, várias coisas diferentes. Eu acho que vai agregando muito para quem assiste, aumenta o nosso repertório também, que a gente vê sobre temas que a gente nem tem nem ideia, né? Eu já aprendi muito já nas entrevistas, viu? Ainda não foi postado, não, mas para você ver como é que a gente vai longe, né? Tem Hum. um escritor português que ele vinha aqui para essa Bienal do livro que teve, para lançar um livro, uma edição brasileira, em que ele Hum. conta a história do ex-avô, que esteve em Minas Caramba, Gerais em 1728 até 1742. que interessante. Como é que eu pude achar estranho? Cai na Nossa, mão esse cai, cai, isso cai no aí é um, colo, né? Isso aí. isso aí é Mas um tesouro, viu? interessantíssimo, sabe? Demais. É muito interessantíssimo, é uma coisa desse tipo, né? Mas vamos à sua história. Vamos lá, Vamos vamos lá. embora. Vamos embora, Então, né? A gente estava aqui a conversando um palavra é pouquinho sua. antes sobre como que a gente podia avançar, né? E, bom, como você falou, tem uma agência de marketing hoje tem 10 anos aqui em BH, que é a Bieds. Né, 10 anos atrás eu comecei a empreender junto com meu irmão, né? A gente abriu essa empresa juntos e estamos trabalhando aí com a internet desde então. Eu acho que antes da gente começar, você perguntou, né, como que eu caí nesse negócio de marketing digital, mas eu acredito assim que é, é, a gente estava até comentando que a gente nunca sai muito longe da família, né? Então a gente sempre mantém as referências da família para fazer as coisas que a gente faz no nosso trabalho, eu acredito. E eu acho que teve muito isso, né? O meu pai, ele trabalhava com banco, né? Ele trabalhou 20 anos no Benji, e aí depois que ele saiu do Benji, quando ele foi comprado pelo Itaú, ele começou a empreender. E meu pai sempre foi comercial, sempre foi da área de vendas, e aí ele começou a empreender em alguns negócios, pequenos negócios, sempre é, tomando conta do setor comercial. E eu e meu irmão, a gente saiu muitas vezes com ele para poder visitar cliente. Seja quando ele tinha uma fábrica de embutidos defumados, lá em Bom Despacho, depois trabalhou com representação de calçados, depois administração de condomínios, várias pequenas empresas que ele foi fazendo, né? E a gente ia com ele nos clientes sempre, né? Vendo como que ele lidava, a parte comercial, e a gente acabou continuando meio que isso, né? Só que nós agregamos essa parte aí da internet, que veio aí da minha formação, de tecnologia, a gente agregou essa parte da internet e hoje em dia a gente faz, né, ajuda empresas a desenvolver seu setor comercial, sua aquisição, sua estratégia de vendas
através da internet. Então a gente acaba não fugindo muito mesmo da família, né? A gente acaba pegando as referências. Não tem dúvida, né? É sempre É, importante isso, né? A gente sempre tem referências, né? sim. O meu é o contrário. Meu pai teve um emprego a vida inteira, né? Ah, Desde que eu nasci. Ficou lá anos. E que não era errado, era do tempo, né? Era do sim. tempo. A pessoa ir crescendo dentro de uma empresa, né? Uhum, Era uma empresa pública uhum. e ficou tudo. Mas quando ele me viu já formando e criando outras coisas, eu tinha criado outras coisas, porque quando eu formei, eu tinha uma empresa de eventos, eu formei engenharia, tinha uma empresa de eventos, aí ele começou a perceber, e aí falou que queria estudar, e foi estudar, preferiu direito e virou advogado. Caramba! Né? É, É já foi interessante que também avançando. a gente também mostra para isso para os familiares também, né? É interessante Sim, a isso. gente Né? acaba Mas vamos criando lá, outros caminhos. continua então. E aí e do lado, assim, teve uma coisa interessante nesse processo, né? Porque é o seguinte, é, quando a gente começou o negócio, eu e meu irmão, a gente tinha alguns sites, a gente desenvolvia alguns conteúdos e tinha alguns sites que a gente é, operava na empresa, né, em alguns segmentos específicos. Mas a nossa empresa, ela decolou mesmo, a gente teve um ponto de virada, foi quando nós começamos um projeto que chama-se Mães que Educam. Esse projeto é um projeto da minha mãe. Então, eu falei aqui da referência do meu pai, mas é o projeto da minha mãe. Minha mãe, ela é pedagoga e dá aula há muitos anos, né? E ela começou a produzir conteúdo para a internet sobre essa questão do desenvolvimento infantil, sabe? Que é a área dela. E aí nós desenvolvemos esse projeto, que é o Mães que Educam, que existe até hoje, e que tinha treinamentos, conteúdos, orientações e serviços para pais, né, que queriam aprender um pouco mais sobre o desenvolvimento aí da criança e educar, né, os filhos com base em evidências, né, em Claro. metodologia pedagógica. E aí foi muito interessante porque assim nosso foco nem era esse, né, de trabalhar com infoproduto, né, na época. A gente mexia mais com a parte da publicidade mesmo, mas começamos a fazer esse projeto, né? E logo no primeiro mês o projeto já assim começou a atrair bastante gente, alunos e tudo mais, e aí a gente virou a chave durante um tempo, durante pelo menos um ano, 1 ou 2 anos. Nosso foi mais ou menos um ano e pouco. O principal projeto da empresa era esse. E aí, assim, a gente desenvolveu, fomos case lá da Hotmart também, que é uma empresa, uma startup aqui de BH, né? E aí nós chegamos a ter pouco mais de 40 mil alunos nesse projeto. Alunos, assim, efetivos, mas que É educam, mesmo? né? 40.000? Sim, sim. Muito interessante, né? E É. aí foi um projeto muito legal. A minha mãe, né, que está à frente dele até hoje. Então, enquanto a gente estava operando juntos, né, eu e o dentro da empresa, a gente chegou nessa marca. E aí, a partir de um momento, a gente decidiu que a nossa empresa ia ser voltada para empresas tradicionais, para publicidade mesmo, né? E aí a gente levou esse projeto do Mais Que Educam para a agência do meu cunhado, que era uma agência especializada em cursos online, né, produção de conteúdo e por aí vai. E aí manteve família também de novo. Mas, É. assim, foi um projeto que foi legal, porque isso, assim, realmente alavancou o nosso negócio, fez com que a gente tivesse muitas experiências de desenvolver time, né? Foi quando a gente começou a desenvolver o time da empresa, e a partir daí as coisas começaram a andar, né? Foi bem legal essa fase aí da vida. Mas aí hoje a gente está mais focado em pequenos negócios, né? Então, nossa grande missão hoje em dia, eu e do Rodrigo, na empresa ajudar os pequenos negócios aqui da cidade, né? A gente está bem focado em BH, hoje em dia, apesar de a gente trabalhar com projetos no Brasil inteiro, a gente está bem focado em BH, em ajudar a galera daqui a melhorar, né, a forma de fazer negócio, principalmente na internet,
né, para a gente desenvolver um pouco mais que nossa economia, né, gerar mais emprego aqui na cidade, a gente está bem envolvido aí nessa missão, sabe? Vem por aí. E Claro, hoje, muito bom. e aí a gente está fazendo várias iniciativas, né? Além do serviço que a gente presta, tudo, também estou fazendo, faço um podcast toda quarta-feira, chama Café com Prosa. Acho que eu até comentei com você já. Sim, Toda tá. quarta-feira a gente faz ao vivo, falando sobre marketing e vendas para pequenos negócios. E é sempre assim, a Quero estar ideia lá, é um viu? bate. Quero estar lá. Eu quero estar lá falar. As coisas lá. Quero que você vá lá comigo, quero que você esteja lá comigo sim. A gente vai É, fazer a ideia é a gente fazer um bate-papo, né? De tomar um café junto, basicamente. isso. Né? Eu e meu É. irmão, quando a gente tinha a empresa, quando a empresa ela era presencial, hoje em dia a nossa empresa é totalmente remota. Toda a equipe fica remoto. E aí a gente se encontrava todo dia, né? Hoje a gente conversa todo dia, mas a gente não se encontra todo dia. A gente É. encontrava, falava de negócio, tomava um cafezinho e tudo mais. E a gente quis resgatar isso. Né? A gente começou a fazer o Café com Prosa tem uns 3 meses já. E aí a gente toma um cafezinho depois do almoço, quarta-feira, bate um papo sobre negócio, sobre vendas e convida nossos amigos, nossos clientes, né, algumas pessoas para poder estar ao vivo com a gente. Né? Então, é, hoje é um grupo de mais ou menos umas 80 pessoas Ó, que bom. que e aí a gente conversa sobre um tema nós dois e depois a gente abre para o auditório virtual contribuir também, trocar uma ideia. É muito legal, sabe? E eu acho que a gente tem conseguido aos poucos aumentar essa comunidade que participa e discutir temas que sobre gestão principalmente, né, gestão marketing e vendas, que geralmente só se fala em grandes empresas, sabe? Por exemplo, quando a gente fala de centralidade no cliente, jobs to be done, Eu vou falar o né, contrário. inovação. Uhum. Pode Vou falar falar, da pode falar. pequena. Vou falar da pequena. Então, não, tá, entendi. Sim, exatamente. Aí eu pensei, a gente tem que trazer essas discussões para as pequenas, né? Muito difícil hoje em dia você pegar um pequeno empresário que até conhece o conceito, eu estava dando esse exemplo, mas o conceito de centralidade no cliente, né? É algo que acaba ficando mais para executivos de grandes negócios, né? Então, isso é mais comum. Então, assim, conceitos importantes que ajudam as empresas a se desenvolver e a inovarem, muitas vezes elas não chegam no pequeno, não porque não tem acesso, porque a gente pode, né? Tem livros, tem vários lugares que a gente pode buscar essa informação. O próprio Sebrae, né? Mas O eu, próprio Sebrae pode o próprio dar. Sebrae, justamente. Mas É, eu acho que esse bate-papo, né, essa conversa mais informal e mais casual e mais próxima, ela tem um poder incrível de transformar, né? Então, eu acho que assim, aí a gente está também fazendo isso toda semana. Eu acredito que está sendo muito ótimo, que legal. Já bom. teve. E estou gostando demais. Ótimo, né? Eu só queria te falar o seguinte: quando pensei no Papo Mineiro, não tinha Uhum. pandemia ainda, né? Uhum. E eu ia fazer em cervejas artesanais, né? Nas Uhum. localidades, ou então nas cafeterias, Sim. né? Também, Uhum. para poder gravar lá. Aí, pandemia, está com o Aí, projeto parado, meu sócio falou assim: vamos fazer online. Ele é dessa área, né? De TI. uhum. Vamos fazer online. Eu falei assim: mas vai ficar tão frio, né? As pessoas não vão conversar direito, não vai ficar bom. Ele falou assim: vamos tentar, então vamos. E deu muito certo. Claro que meus cobaias, É. os 10 primeiros cobaias, foram meus amigos de volta, né? Eu falei assim: vamos fazer com vocês, para ver, para me Sim, treinar e mas é para assim ver como é que que é a começa. repercussão. Então, assim, foi indo e não ficou. Porque eu acho que essa frieza da gente conversar, né? Se a gente É. não sabe Eu acho também. conversar, fica frio. Mas que a gente Uhum. sabe conversar, a coisa é muito interessante disso, né? Muito Sim, e eu interessante. acho também que as pessoas, a gente acabou aprendendo a conversar mais assim em vídeo, justamente durante a pandemia, né? Durante a pandemia, muita gente que não tinha esse hábito começou a desenvolver para manter a sociabilidade, né? E eu acho que o mundo deu uma mudada depois disso. Então, realmente, eu acho que agora a gente consegue ter conversas calorosas pela internet também, né? Acredito que é Não por tem aí. dúvida. E aí, inclusive, assim, eu acho que quando a gente desenvolveu essa ideia do café com prosa, já tem muitos, né, podcasts
que são feitos em diversos nichos. E aí a nossa ideia de trazer que o grande objetivo é fortalecer a comunidade, né? E não só ficar produzindo uma conversão entre nós dois. Então, por isso a gente teve essa ideia de fazer um auditório virtual. Então, as pessoas podem Sim. assistir depois, né? Claro, as gravações e tudo, mas a gente tem algumas pessoas que estão ali mais interessadas, que querem discutir, que estão acompanhando a discussão todas as semanas, elas enriquecerem a conversa, eu acho que é muito legal. Então, assim, eu acho que é uma forma de trazer um pouco mais de calor. Mas eu te falar um negócio, eu quero Sem muito fazer dúvida. alguma coisa presencial também, viu? Agora, é interessante essa questão, porque é muita coisa, né? Uhum. Né? É muita coisa. É, Às vezes as pessoas copiam, né? As pessoas copiam. Nada a ver, mas tudo bem. Se a é. pessoa quer copiar um estilo, uma coisa. Agora, Uhum. esse tipo de coisa, de trabalho, ele fica pessoal. Né? Fica pessoal no sentido de que você chamou o fulano ali, você conversou com o fulano. Então, isso tudo Uhum. caminha bem. Né? Agora, você ter um público, aí que é mais difícil. Você É, agradar o público. Né? sim. Agradar o público. Então, Tem quando que eu fui ser. começar, o pessoal, todo mundo falou assim: você vai falar sobre o quê? Sobre turismo? Você vai falar sobre evento? Eu falei assim: Uhum. vou, mas pouco. Eu Uhum. vou ter outros assuntos, porque o Uhum. público não pode ser fechado no nicho, porque ele Sim. cansa. Né? Uhum. De repente, começar a ficar repetitivo. Então, é bem misturado. Né? Então, eu elenquei 16 assuntos em dupla, que no final é 8 temas. Então, isso Sim. ajudou muito, porque o público Uhum. vai variando. Ah, esse não quer Uhum. escutar, não. Ah, não, esse eu quero escutar. Uhum. Né? É, Então, é isso o aí. mais E é difícil é você ter um público. Infelizmente, nós temos um público crescente. que legal, né? Muito E legal quando o tomara que você também negócio tenha. realmente. Sim, com certeza. A gente vai, né, vai aos pouquinhos vamos desenvolvendo. E também uma coisa que é bacana é que quando a gente fazendo pela internet, né, não estou falando necessariamente da produção, né, mas da divulgação, né, a distribuição do conteúdo que a gente consegue fazer pela internet hoje, é muito poderoso isso, né? Eu lembro assim, a gente estava comentando sobre o início da empresa, né? Então, e eu falei sobre o projeto do Mais Que Educam, né? E assim, é um projeto de muito sucesso, né? E que alavancou eu e, né, eu e o meu irmão também, como empreendedores, como empresários, né, fez a gente ter capacidade de ir para os próximos degraus. Mas o que eu atribuo assim isso a uma pequena tática que nós criamos quando a gente começou esse projeto, né, que a gente foi desenvolvendo e a gente aplicou nele, de validação de negócios através da internet, sabe? E até hoje a gente faz isso. Que foi o seguinte, né, a gente tinha a ideia a gente tinha o conhecimento, né, da minha mãe sobre a parte pedagógica, porém a gente não sabia exatamente o que deveria ser feito, o que o público quer. Né? O que o público quer? Como que a gente pode ajudar esse público a melhorar e resolver as dores, os problemas que eles têm? Né? A gente tinha algumas ideias sobre isso. Quando a gente estava fazendo a parte de planejamento do projeto, a gente começou a dar ideias. Né? E aí a minha mãe, como ela está em sala de aula, ela falou: olha, eu acho que a principal dor hoje dos pais é alimentação, introdução alimentar. Então, um filho que não come direito, não come qualquer coisa, né, não come qualquer tipo de alimento e tudo. E a adaptação escolar. A adaptação escolar ela é muito complicada e gera muito conflito também. Ela tinha esses dois temas aí em mente. Só que o que nós fizemos? A gente listou vários outros e fizemos um processo de teste. A gente criou chamadas parecidas, né? Então, chamadas de acordo com temas diferentes, né? Para a pessoa baixar um conteúdo, um e-book.
Então era mais ou menos assim. Por exemplo, tinha lá, né, o anúncio e tinha lá baixa o e-book sobre adaptação escolar. Como fazer uma adaptação escolar sem traumas. O outro, como fazer uma introdução alimentar no seu filho e fazer ele comer melhor. A outra, como colocar limites e evitar birras. E fomos fazendo isso. Outra, como desenvolver o desenvolvimento cognitivo. Então, tinha várias, assim, a gente selecionou 6 tópicos. E antes de produzir, de fato, os treinamentos, a gente fez um pequeno material curto, em texto, para as pessoas baixarem. E aí a estratégia foi o seguinte: nós fizemos anúncios na internet, né? Então, eram 6 tópicos. A gente fez 6 anúncios com a estética parecida, mas com chamadas diferentes. A pessoa... E patrocinamos. Colocamos por volta de R$100 assim, por dia durante os 3 dias na primeira iteração. E aí as pessoas viam o anúncio, se elas se interessavam, elas clicavam e baixavam. Se inscreviam e baixavam. Aquele pequeno conteúdo que foi fácil de desenvolver, né? Conteúdo que gastou pouco tempo para ser desenvolvido. O que a gente aprendeu com isso? A gente descobriu quais desses assuntos chamavam mais atenção, quais deles tiveram mais cliques, quais deles tiveram um clique mais barato, melhores taxas de conversão. Então, a gente trouxe esse teste, trouxe os indicadores desse teste para a nossa análise. E aí, depois que a gente fez nesses 3 dias a primeira interação, a gente gastou por volta de uns R$200, R$300, a gente já sabia desses tópicos que o principal, o que mais chamava atenção e mais tinha engajamento era de como colocar limites e evitar as birras. Que e ninguém não sabe o que a minha fazer. mãe achou. Ninguém sabe fazer. Não, mas assim, tem a abordagem pedagógica sobre isso, né? Claro, Só que se a gente não tivesse feito o teste, a gente teria ido por outro caminho, não por esse caminho. Beleza, só que a gente fez uma segunda interação. Pegamos esse tema e a gente destrinchou ele em outras 5 chamadas, mais ou menos. Então era como dizer não. Como dizer não sem se tornar a vilã do seu filho. Dizer não para o seu filho sem se tornar a vilã. Como colocar limite, como evitar birras. No fim das contas, ia fizendo de novo, né? A segunda vez o teste. E a gente foi fazendo esse teste até a gente refinar e descobrir exatamente qual era a dor que motivava mais e que mais trazia inquietação para os pais que a gente estava atingindo. E aí o que ficou no final das contas foi como educar os filhos e colocar limites. Colocar limites era o que mais chamava atenção, o que mais motivava as pessoas que eles queriam resolver. Então, a partir daí, a gente desenvolveu um planejamento de conteúdo, treinamentos, baseado nisso. Partia disso. Né? E assim, desde o primeiro mês, a gente conseguiu, né, um número crescente de alunos. Eu acredito que muito se deve a essa possibilidade que a internet trouxe para a gente de validar não o que o cliente quer perguntando para ele, mas validar comportamento. Então, a gente consegue validar comportamento. Eu não preciso perguntar para o meu cliente o que ele quer. Eu posso oferecer e ver se ele vai clicar, se ele vai interagir ou não. A partir disso, eu desenvolvo os produtos, certo? Junto com o cliente. Né? A partir do comportamento dele, da ação, de fato, né, que ele toma. E aí a gente foi avançando nessa metodologia e desenvolvendo ela ao longo dos anos e aplicando também, né? Claro, de forma adaptada, porque uma coisa é você fazer isso para produzir conteúdo, outra coisa é você fazer isso com uma empresa que já tem uma carteira de clientes e um portfólio de produtos bem desenvolvido, né? Então é diferente. Mas esse conceito de testar através do comportamento é muito poderoso, né? E ele faz com que a gente consiga desenvolver abordagens muito mais precisas ao longo do tempo, sabe? Então, eu acho que isso aí foi um pulo do gato assim, importante que fez com que esse negócio funcionasse e depois abrisse portas para vários outros, né? Usar o poder que a internet tem de fato, para de fato a gente gastar a nossa energia, investir a nossa energia produzindo coisas que vão ser transformadoras para os clientes, né? Sim, isso é importante demais, né? É muito importante Sim. Esse tipo de coisa. E agora, a empresa está bem consolidada, 10 anos é um bom tempo, né? O que vocês estão fazendo no momento agora, ou planejando para esse ano, para o próximo ano?
Olha, o nosso nesses últimos 10 anos, a gente sempre atendeu clientes assim, em todos os lugares do Brasil e também em alguns países por aí, né? Tipo, acho que mais uns 7 países, Estados Unidos, alguns países da Europa e da América Latina. Então, assim, estava muito espalhado, sabe? Sempre foi uma experiência muito legal. Só que nos últimos anos eu tenho tido essa inquietação de. Eu acho que a gente foi muito para a internet desde o início, e eu acho que, assim, essa relação do trabalho que nossa equipe desempenha com o resultado que gera, ele se perde um pouco pelo fato de alguns clientes estarem muito distantes, sabe? Então, eu hoje acredito, né, e estou já nesse último ano e para os próximos anos agora motivado em voltar o nosso foco aqui para a nossa cidade, para Belo Horizonte. Né? Então, hoje em dia, a gente só está fazendo produção de conteúdo, publicidade e ações comerciais aqui na cidade. Por quê? Eu acredito que é muito mais poderoso para a minha equipe trabalhar junto para uma empresa que ela consiga ir lá na loja, sabe? Que ela consiga, tipo, se ela conseguir fazer com que trabalhar para que a empresa cresça, a empresa vai gerar emprego e talvez alguém que ela conheça possa trabalhar nessa empresa, sabe? Então, eu acredito que o impacto do trabalho da minha equipe ele é muito mais significativo para ele e muito mais poderoso quando ele é feito aqui na nossa própria comunidade. Então, esse é o meu foco, meu principal direcionamento para agora e para os próximos anos, né? Então, eu quero, de forma efetiva, fazer com que o conhecimento que a gente tem, a capacidade que a gente tem de gerar oportunidades, seja aplicada aqui na nossa região. E aí eu acho, e outra coisa que eu acredito que isso contribui muito com a ideia de desenvolver e favorecer desenvolver um ambiente favorável aos negócios. Né? Então, a grande missão, na verdade, é ajudar a desenvolver um ambiente mais favorável aos negócios. Por isso que a gente está muito envolvido com esse projeto do Café com Prosa, né, que tem esse objetivo também, com as atividades na Seminas, na Associação Comercial, que eu acredito que é o mesmo objetivo, né? Então lá a Você gente. estava fazendo um projeto para lá, né? Sim, Você a gente estava está fazendo um projeto para desenvolvendo, né? Eu Seminas, né? tô como vice-presidente um dos vice-presidentes do Conselho de Comunicação. E lá a gente está desenvolvendo o nosso foco é desenvolver essa ideia de um ambiente favorável aos negócios dentro do setor da comunicação. Né? É um setor que a gente precisa, que ele é desenvolvido, né? A gente tem empresas excelentes aqui em BH, mas tá faltando um pouco de conversa, sabe? De interação e a gente acredita muito que os canais de comunicação, as agências de publicidade, né? Todos aquelas empresas que fazem parte da cadeia produtiva da comunicação, elas têm muito a ganhar se colaborar, se tiverem um ambiente para colaborar. Então a gente está desenvolvendo eventos lá do conselho. A gente começou fazendo um regimento novo, né? A gente passou lá Sim. para o presidente e tal. E aí a gente está evoluindo, criando eventos em que a gente possa ter esse ambiente de troca entre as pessoas da cadeia produtiva da comunicação. Para que isso? Focado em Né? negócio. Focado em negócio, né? Focado em Justamente. negócio. E para que isso? É porque, assim, as empresas de comunicação são responsáveis por ajudar todo o resto do ecossistema empresarial a se comunicarem melhor. A comunicação é o Sim. relacionamento que a gente desenvolve com os clientes. Né? Então, assim, a gente só faz negócio se a gente tiver relacionamento com o cliente. Então, a comunicação é fundamental. Certo? Então, assim, eu acho que eu quero trazer, o meu objetivo pessoal é trazer mais empresas, agentes da comunicação para dentro ali tanto das Seminas, mas indiretamente, né, através do Café com Prosa também, através da Bieds também, para que as empresas dos outros segmentos consigam ter acesso a esses profissionais, a esses serviços, né, consigam fechar negócios aqui dentro da cidade, para a gente desenvolver essa comunicação aqui, né, com o nosso sotaque mineiro. Eu vejo muita empresa aqui de BH, às vezes contrata
agências de outros estados, né, de São Paulo, por exemplo, não tem algum problema, claro que a gente tem que ter essa troca também, né? Essa troca é fundamental, mas eu acho que a gente pode valorizar também um pouco mais, sabe, no geral, o que a gente tem aqui em casa, né? E Eu já aproveitar reclamei disso, viu? Eu já reclamei é, disso. Né? isso Porque acontece, né? na questão de conteúdos, a gente que mora no próprio local, a gente consegue falar melhor, Sim, consegue observar melhor. Né? sim. A Por gente isso que eu vou consegue, a gente tem. lançar uma novidade, né? Eu vou lançar uma novidade aqui há Oh, alguns dias, é nesse sentido. Porque legal. as pessoas que estão aqui, as pessoas precisam ser ouvidas. Uhum. Né? Eu não quero ficar conversando com o presidente, ou com o secretário, ou etc. Não, eu quero conversar com a pessoa da rua, que tem que pegar ônibus, que tem que andar, que tem que pegar metrô e ônibus, né? Que sai de casa às 4:30 da manhã porque tem um trabalho às 7 horas. Né? Aí o ônibus É não isso aí. vai, o ônibus não vai, É né? O isso. ônibus não vai, o ônibus falta, pula aquele Uhum. horário. E no outro horário fica sobrecarregado. Né? É. É A gente complicado percebe demais, que né? as pessoas que andam só de carro, elas não sabem o que é isso. Né? É. Não E sabem o que é isso. justamente. Né? Justamente. E quem É igual trabalha de aquela home pessoa office assim, sabe menos anda, ainda. eu não gosto da comida mineira. Ué, se você não gosta, então por que você mora aqui? De Né? fato. Eu acho que a gente tem essa possibilidade na. Eu até falei esses dias lá com o Elin e com o pessoal lá do conselho, que a gente, o mineiro, ele é conhecido, né, por ser bom de papo, né, ser bom de prosa, ser amistoso. Né? No Brasil inteiro a gente tem esse estigma, né, essa fama. E eu acho que assim, cabe a gente aqui posicionados no Brasil, né? Cabe a nós mineiros levar um pouquinho mais desse sotaque mineiro para a comunicação do resto do É, país, né? Ajudar a galera a se comunicar melhor, a ter esse jeito empático, acolhedor, né? Eu acredito que a gente faz isso através de um trabalho conjunto, né, entre vários segmentos da sociedade, né? A comunicação, turismo, né? justamente. Todo mundo trabalhando junto, a gente consegue fazer melhor, mas a gente tem que valorizar a nossa identidade e Não, as pessoas que estão aqui com a gente. e as empresas hoje estão humanizando mais essa questão, né? Do ambiente de trabalho, de coleguismo, de Uhum, cooperação, né? uhum. Porque isso é fundamental. Né? Isso é A fundamental. gente não faz nada Fundamental. sozinho, né? A Não, gente sempre faz isso é coisas com outras fundamental pessoas. mesmo. Eu, por É exemplo, isso aí. apesar que ainda continuo fazendo o programa online, porque é bom que eu Uhum. possa atingir outros países, né? Já fiz Sim, pelo menos umas 15 internacionais, então é interessante, é mineiro que está lá fora, né? sim, claro. E, mas assim, eu gostaria de ter feito todas presencial, Uhum. porque É, o programa é para é outra pessoas, e energia. as pessoas são pessoas, né? Agora, eu também vi o seguinte, como entrevisto muitas pessoas, que é a primeira entrevista, a pessoa nunca deu Uhum. entrevista, Uhum. online ela tem mais tranquilidade. Não tem aquela Ela tem câmera mais zona na tranquilidade. cara, né? É, é. Então, a É, câmera, né? A câmera é uma coisa terrível. é, Aqui a câmera é tão sim. pequenininha, né? Que ela vai falando e vai se deixando. Então, são coisas que a comunicação precisa abarcar, né? Sim, A é verdade. Mas comunicação esse negócio da ainda câmera falta é muito, realmente ainda falta é, muita é, comunicação ainda. Né? Graças a falta. Deus, né? Muita coisa pra gente Graças fazer, a né, Deus. não? Ué. Então, É isso vai ter aí. muito serviço ainda, né? Mas conta aí, o lado pessoal, quando é novo, como é que está? Cara, eu acabei de ter neném, né? Tem 3 meses a Elisa agora. Então, assim, nossa, tô curtindo muito. É uma delícia, né? Ter filho e tudo. Dá trabalho. Queria dormir mais, confesso, mas é muito gostoso. E eu tô, assim, como eu te falei, né? A nossa empresa é home office. A gente trabalha remotamente. Então, eu, eu acho que, assim, é legal a gente poder estar na rua, estar encontrando com as pessoas e até mesmo com a equipe, né? O máximo que a gente puder estar com a equipe presencialmente é muito bom, mas hoje a gente tendo essa flexibilidade, né, tendo construído essa possibilidade de estar em casa, trabalhando de casa,
hoje eu agradeço muito ao meu eu do passado por ter feito a empresa dessa forma, porque eu estou podendo conviver com a Elisa, né, no dia a dia aqui. Se eu estivesse trabalhando no escritório todos os dias, né, claro que eu saio de casa, vou, né, vou para encontros, reuniões presenciais e tudo, mas, assim, a maior parte do tempo eu trabalho aqui. Então, assim, eu tô com elas, eu tô fazendo uma reunião com ela no colo. Essa possibilidade, para mim, é uma coisa, assim, mágica, sabe? É, E que eu, assim, sei que a maioria das pessoas não tem essa possibilidade, né? Mas eu tô mas é muito feliz de interessante. poder estar vivendo isso. E ela vai É bom ficando demais. ficando mais tranquila com você também, né? Porque É, vai se acostumando, vai acostumando ao outro, né? Então isso é muito gostoso sim. mesmo. Esse Excelente. negócio de trabalhar de casa, sabe, é uma discussão que sempre acontece, assim, nas rodas empresariais. É, e a conversa é sempre a mesma, assim, tipo, estar em casa é muito bom, mas é muito difícil você desenvolver uma cultura organizacional forte estando todo mundo remoto. É muito difícil, e é mesmo, sabe? É um grande desafio. Eu tô com a nossa equipe tá remota desde o fim da pandemia, foi em outubro, tem uns 3, 4 anos que a gente está totalmente remoto, sabe? E, assim, no início foi um desafio enorme. A gente fez a migração aos poucos, mas foi um desafio enorme. As pessoas se sentindo, às vezes, solitárias em casa, né? E a adaptação foi complexa. Mas, por outro lado, à medida que a gente foi se adaptando, o ganho que a pessoa tem de estar em casa, né? Não gastar tempo no trânsito todos os dias, né? Tinha gente que gastava 1 hora e meia para ir para o escritório, né, a pessoa usa esse tempo para cuidar mais da saúde, para poder talvez fazer uma comida mais saudável, para passar mais tempo com a família, para ter outros hobbies, para estudar. Então, assim, o tempo que a gente economiza estando em casa, né, é muito valioso, certo? Assim, aí eu falo com o pessoal da minha equipe isso, falo assim, gente, todo mundo sabe que é difícil a gente manter uma cultura forte, né, todo mundo alinhado, estando todo mundo remoto. Mas se a gente não conseguir fazer isso, e a gente tiver que voltar para totalmente presencial, a gente vai perder todos esses benefícios. Então vamos vestir a camisa Todos. e nos organizar, né, e nos dedicar para que a gente consiga, mesmo estando remoto, desenvolver uma cultura organizacional forte e fazer com que a nossa empresa cresça. E aí o pessoal comprou a ideia, né? Porque eu acredito que todo mundo realmente valorizou bastante esses privilégios que a gente tem de estar em casa, né? Esses grandes benefícios. E assim, aí todo mundo ganha, né? Tem gente que tem filho e pode curtir mais o filho, que é o meu caso, de outras pessoas da empresa. Tem gente que consegue ficar, por exemplo, talvez trabalhar da casa dos pais no interior. Então, vai lá e convive mais com os pais, né? Trabalha esse afeto, esse relacionamento. Então, assim, a gente ganha muito. Então, assim, eu sou defensor do home office, né? Mesmo sabendo dos problemas que tem, das dificuldades, por conta Também. disso. Tudo tem seu pró e seu contra, né? Mas isso também É, depende da equipe, das pessoas, etc. Né? claro, depende do Gustavo, nós já objetivo, passamos né? do tempo, que nossa prosa está boa, né? Nem viu o tempo Mas queria passar, que né? você deixe aí uma mensagem para seus colegas, ou então para a sua profissão, Uhum. né? Que é importante. Bom, eu acho assim, pô, deixar uma mensagem. Eu acho resumindo essa prosa que a gente teve hoje, eu acho que a gente tem que fazer as coisas com propósito, né? Com amor, acreditando no que a gente faz. Eu acho que isso que motiva a gente e valorizar a nossa identidade, né? Então, assim, acredito que as pessoas que estão aí começando a empreender agora, né? Ou às vezes um pouco, talvez perdidas aí no meio dessas grandes transformações É, que estão acontecendo aí com inteligência artificial, tecnologia, né? Redes sociais. O mundo parece que está virando de cabeça para baixo, então a gente fica assim meio perdido, né? Então, assim, eu acho que a gente voltar um pouco para dentro, para nossas raízes, né? Para nossa família, as pessoas que estão à nossa volta, os problemas que a gente vive e enxerga nas pessoas aqui que estão à nossa volta e tentar resolver eles através dos nossos negócios, acho que é fundamental. Eu acho que isso é cidadania, né? Eu acho que dessa forma a gente consegue trazer um pouco mais para a terra todos esses tudo isso que está acontecendo, né? A gente às vezes fica muito aqui, ó,
muito aqui no alto, nas nuvens, lidando com problemas que acontecem no mundo inteiro. Então a gente traz um pouco aqui mais para próximo, traz para a terra isso, e fica mais fácil de lidar. Né? Então eu acredito que é por aí. Né? Vamos fortalecer as nossas comunidades. Vamos lá, tá? Bora lá, então. Muito Obrigado, obrigado, viu? viu? Obrigado aí pelo seu tempo, né? Que é importante também, não só para o trabalho, mas também para a família, Sim. né? Tá bom? Isso aí. E Muito vamos obrigado. nos encontrando lá nas Seminas, tá Vamos bom? sim. Tchau, tchau. Um abraço. Então, tivemos aí um pouco de aulas de marketing digital, de como fazer, de como ser mais humano no trabalho também, a importância da família, né? Falar daí para um jovem que está aí no mercado, já com sucesso, já consolidado naquilo que faz. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.